Tem informação na voz de Wellington Barros, julgamento é retomada hoje, né, Barros? Pois é, Pitólio, o STF, a primeira turma do STF retoma nesta terça-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliás, deve estar para começar, se já não começou. Já vou acompanhar aqui. Além do presidente Bolsonaro, de outros 7 réus nesse processo da tentativa de golpe de Estado, segundo a denúncia, após as eleições do ano de 2022. O julgamento volta já com o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. Após o parecer, os próximos magistrados a votarem são nesta ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e, por último, o presidente do colegiado, Cristiano Zanin. Os ministros vão analisar questões preliminares apontadas pelas defesas, como a validade da delação do tenente-coronel Mauro Cid e o cerceamento de defesa. Depois, os magistrados examinam e votam no mérito, ou seja, se os réus são condenados ou absolvidos. A metodologia de como será a organização dos votos vai ser esclarecida por Zanin hoje no início da sessão. Então, as sessões programadas para hoje, de agora até o meio-dia, depois das 2 da tarde até as 7 da noite. Amanhã, dia 10, das 9 da manhã ao meio-dia. No dia 11, na quinta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 às 7 da noite, das 2 da tarde às 7 da noite. E o final na sexta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia também e das 2 da tarde até as 7 da noite. Esse, pelo menos, é o cronograma divulgado inicialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, vamos lá. Embrulha o estômago, né? Imaginar que tudo isso pautado com um único objetivo, só tem... Veja, tudo isso só tem um objetivo. Tirar Bolsonaro do jogo. Tudo isso só tem um objetivo: tirar Bolsonaro do jogo. Você se incomodaria se eu fizer aqui uma retrospectiva do que a gente já viu e viveu no Brasil ao longo dos últimos anos? Posso fazer? Às vezes, repetir o óbvio é essencial. Bolsonaro decide lá atrás, 14, 16... disputar, 2014, 2016, disputar a presidência da República. Certo? Certo. Mas quem era Jair Bolsonaro? Quem era aquele deputado do baixo clero do Rio de Janeiro, que não participou de esquema, aliás, sempre por onde passou, jamais se envolveu em nenhum esquema de corrupção? Então ele não era da patota, ele não era da turma, ele não era daqueles que estavam ali no meio da festa só para tirar proveito disso ou daquilo, aquele carguinho, aquele ministério. Bolsonaro sempre passou longe disso. E o sistema zombava de Bolsonaro. O sistema zombava do presidente Bolsonaro. Sabe por quê? Esse pé rapado, esse capitãozinho, vai chegar aonde isso aí? Isso aí é do baixo clero. Isso não tem voz, ele fala sozinho no plenário. Ninguém prestigia, ninguém ouve. Pois é. Ele não tem a Globo do lado dele. Ele não tem os grandes veículos de comunicação do Brasil o apoiando. Ele não aparece em lugar nenhum, a não ser no tal de Facebook lá. E foram ignorando, e foram desprezando, e foram deixando que a esperança do brasileiro de se livrar da corrupção e, consequentemente, do PT, foram deixando que esse brasileiro encontrasse no Bolsonaro ante tudo isso. O brasileiro não sabia, naquele momento, como nós não sabíamos, o que era o sistema. O que é o sistema? Que sistema é esse? Ué, mas não é Dilma contra Écio? Pô, mas em algum momento não era Lula contra Alckmin? Não. Não, tem coisa por trás disso? Nós custamos a aprender. Só que o que aconteceu? Em 2018, nessa vontade do brasileiro se livrar da corrupção apontada, apresentada a todos pela Lava Jato, nós descobrimos que havia possibilidade, inclusive, de voltar a defendermos aquilo que nós sempre defendemos. Entretanto, esse lixo dessa Rede Globo de televisão fez com que, em algum momento, a gente deixasse de lutar pelos nossos princípios e valores, pelo menos no que tange a cultura, dizendo para mim que Deus o quê? Que pátria o quê? Esse papo furado de pátria? Que família? O negócio é destruir a família. Deixa a Malhação cuida disso. A Malhação que tem ali Trisal, tem ali
tudo que a gente já viu acontecer. Eu não vou me avançar aqui, porque senão eu vou me enrolar, né? Já vou ser acusado de crime disso, crime daquilo, mas a gente sabe o que a Globo fez para destruir a família. A gente sabe. Só que naquele momento a gente não queria mais isso, porque surge um homem que a gente nem sabia quem era e fala a nossa língua, comunica do jeito que a gente quer. Pô, eu entendi o que ele está querendo dizer, eu entendi que ele quer defender a família, eu entendi que ele quer defender a pátria, eu entendi que é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, eu entendi esse recado soou bem para o meu ouvido aqui, esse recado tocou meu coração. E esse homem começa a aparecer bem em pesquisas eleitorais. Para quê? Para quê? Em maio de 2018, alô Tarcísio, mais um recado para você, amigo. Em maio de 2018, um hacker chamado Patrick Brito, com documentação farta, provas robustas, é contratado, segundo ele, segundo o hacker, por Gilberto Kassab. Ô Tarcísio, apura aí, meu filho. Chama o Derrite para apurar. Eu percebi que vocês ficaram meio sem vontade de apurar, né? Por que será, né, Tarcísio? Bom, vamos lá. Esse hacker, segundo ele, diz que Gilberto Kassab o contrata para hackear quem? Em maio de 2018, ainda pré-candidato, Bolsonaro, Flávio, Eduardo, Carlos e um tal de Adélio Bispo. Adélio Bispo já era hackeado em maio de 2018. Lembrando que o ataque contra o presidente Bolsonaro em Juiz de Fora aconteceu 4 meses depois. E você sabe por que foi hackeado o presidente Bolsonaro ali, segundo o hacker Patrick Brito? Para tentar encontrar alguma coisa que desabonasse a conduta do Bolsonaro, para ele ser chantageado. Ô, Bolsonaro, vem cá. Encontramos aqui, hackeando o seu celular, encontramos aqui um relacionamento fora do normal, encontramos aqui um pedidinho de propininha aqui, uma corrupção aqui. Era isso que eles queriam. E não encontraram. E ao não encontrar, eles fazem com que Adélio Bispo, um homem que sofre de esquizofrenia, ou seja, basta estímulos contínuos para que ele execute uma tarefa. Olha, você não acredito que você vai deixar o Bolsonaro ganhar. Bolsonaro vai acabar com a gente. Não acredito que você vai deixar o Bolsonaro vencer. Ele vai acabar com a gente. Bolsonaro não pode... É assim que funciona. O cara vai lá e ataca. Antes disso, esse cidadão chamado Adélio Bispo vai a um estande de tiros lá em Santa Catarina tentar tirar a vida de Carlos Bolsonaro, que era quem cuidava das redes sociais de Jair Bolsonaro. Entretanto, Deus cuidou. E naquele dia, Adélio foi, Carlos não foi. E por que Carlos seria morto naquele dia? Para mais um recado para aquele que não podia ser chantageado. Aquele que não podia ser chantageado precisava tomar um susto. Então matariam Carlos Bolsonaro, mas deu errado o plano. Como também deu errado o plano, graças a Deus, um livramento, aquela facada em Juiz de Fora. Só que a Polícia Federal do Brasil decidiu não investigar, como também não nos contou a verdade diante de outros casos. E a gente pode citar alguns aqui. Será que a verdade com relação à teoria Zavascki que foi contada para nós? A verdade com relação a Eduardo Campos foi contada para nós? A verdade com relação a Celso Daniel foi contada para nós? Será? Vou parar por aí. Mas a Polícia Federal não quis. Não quis. Porque sabia que atingiria o centro do poder no Brasil. Ou o conhecido sistema. E o sistema não queria Bolsonaro, só que a facada deu errado. E Alckmin, candidato do sistema, que em 2018 conseguiu um latifúndio no tempo de rádio e televisão, Alckmin teve 5% dos votos. Você sabe por quê? Nunca carregou a verdade no seu coração. Um discurso blasé, fraco, pasteurizado, ruim de ouvir, mentiroso, dizendo que o PT queria voltar à cena do crime e ele está na cena do crime hoje, andando inclusive com terrorista. Esse é Geraldo Alckmin, que tentou chegar ali ao poder para ser o candidato do sistema.
O mesmo que entregou o estado de São Paulo para o crime em 2006, daquele fatídico Dia das Mães, segundo domingo do mês de maio de 2006, ali o estado de São Paulo foi colocado nas mãos do crime, por Geraldo Alckmin. E me diga que não, Alckmin. Você sabe o que aconteceu. Aliás, me conta a história da morte do teu filho. Entendeu o que é o sistema? Morte do filho do Alckmin. Entendeu o que é o sistema? E Bolsonaro contra tudo isso. E desde maio de 2018 essa perseguição acontece, na tentativa única e exclusiva de destruir Bolsonaro. Só que nada deu certo. Nada deu certo. Nem a mentira contada em 2022 deu certo, acredite. Nós ainda vamos ver tudo isso passado a limpo. Nem a mentira contada em 2022 deu certo. Esse intervalo de tempo, onde nós temos hoje Lula no poder, que foi tirado da cadeia por ser o único que poderia justificar uma derrota de Bolsonaro. O único. Era o candidato do povo, o pai dos pobres, já tinha vencido 2 eleições, elegido um poste burro, bem burro, diga-se de passagem, mas conseguiu eleger um poste. Tantos outros pelo Brasil, era esse o homem que o sistema queria para derrotar o Bolsonaro. E fizeram tudo o que fizeram. Esse intervalo de tempo, mesmo enfrentado por Trump nos Estados Unidos, serviu para muita coisa lá e vai servir para muita coisa aqui. E essa perseguição continua. E Bolsonaro, para a tristeza dessa turma do sistema, entrega o poder, segundo o próprio Lula, com a transição mais pacífica que ele já atravessou. O próprio Lula disse isso em entrevista. Então, contrariando aqueles que achavam que ele aplicaria o golpe, que chamaria o exército, que chamaria esse ou aquele, Bolsonaro fala assim: ô Múcio, você quer que muda lá os comandantes? Eu vou mudar. É o Alckmin que vai comandar a transição? Pode chamar. Só que é o seguinte, eu não passo a faixa para bandido. E dia 30 de dezembro eu tô fora. Foi embora. Pô, ele foi embora? Foi. Mas Bolsonaro não deu golpe? Não. Mas ele nem titubeou? Não. Ele entendeu que se jogasse fora das 4 linhas, como sempre jogou, já estaria preso há muito tempo. Aí cria-se a fantasia do 8 de janeiro, a mentira do 8 de janeiro. Sem imagens, sem individualização dos processos. Precisava se aplicar mais multas, prender mais gente. Tudo isso para justificar a tirada de um homem do jogo. 2.000 prisões, tem general honesto, correto, preso até hoje, Walter Braga Neto, porque representa uma ameaça para o sistema, pelo vigor, pela forma como contagia suas tropas. Por isso que Braga Neto está preso até hoje. E é por isso que precisam eliminar Bolsonaro de uma vez por todas. Mas como eliminar se ele não deu golpe? A gente cria o golpe, a gente cria o 8 de janeiro, a gente não ouve os recados da BIM, a gente não ouve nada destes que tentaram alertar que haveria de fato um golpe, que haveria de fato algo que pudesse chocar a todos, que era a invasão de Brasília por ônibus, por aqueles que chegaram de todos os cantos do Brasil acreditando na possibilidade de nos livrar desse mal, induzidos ao erro pela Polícia Militar do Distrito Federal, que foi até o acampamento e fez com que aqueles brasileiros fossem até a Praça dos Três Poderes, jogados numa armadilha, numa emboscada. Tudo isso para prender Bolsonaro. Tudo isso para matar Bolsonaro. Você consegue acreditar nisso? Tudo que eu contei até aqui é porque Bolsonaro não faz parte do sistema. Tudo que eu relatei até aqui é porque Bolsonaro não faz parte disso. E para prender e matar o Bolsonaro, porque é o que eles querem. E pouco a pouco estão conseguindo. Mas nós vamos vencer. Tudo isso, prender 2.000 pessoas, condenar inocentes, destruir vidas e famílias inteiras. Tudo para prender e matar o Bolsonaro. Chegamos à semana. Será condenado? Muito provavelmente. Medo da Magnitsky, medo de sanções,
Não sei. Não sei. Virão outras? Desejo que sim. Você acredita, Pitoli? Acredito. O tempo, eu não sei. Não sei. O Brasil vai pagar caro por isso? Muito caro. Mas quem sabe é um despertar de uma nação, de um gigante que dorme em berço esplêndido, que tem, infelizmente, numa grande parte da sua população, não os que foram para 7 de setembro, para as ruas no 7 de setembro, não. Mas existe uma parte da população que é plateia no Brasil, que assiste passivamente, aguardando inclusive a plaquinha, aplausos, choro, aguardando orientação. Nós precisamos voltar às ruas, porque o sistema quer Bolsonaro preso, o sistema quer Bolsonaro morto, e é por ele que nós temos que lutar. Por isso eu reforço o convite. Nós temos, atenção, hoje, vigília, diante do Solar de Brasília, condomínio onde vive o presidente Bolsonaro, das 20 às 21 horas, 1 hora só. Alô, você vereador, você se elegeu dizendo, olha, eu sou o Bolsonaro, você tem que ir, bonitão, está no entorno de Brasília, você tem que ir. Você, deputado, que em algum momento usou do PL, usou do Bolsonaro, independentemente do seu partido, então, para se eleger, você tem que ir para a vigília. Você está em Brasília hoje, bonitão. Vá para diante do condomínio. Você, senador, idem, a exemplo de Magno Malta. Hoje, 20 horas, tem vigília, oração pelo presidente Bolsonaro, independentemente da sua crença. Vamos lotar ali à frente do condomínio Solar de Brasília, em oração pelo presidente, nos preparando para uma semana que não será fácil.